Mas logo de cara, o que é a dificuldade de organizar ideias? A dificuldade de organizar ideias é um desafio que muito de nós enfrentamos na hora de nos comunicar. Ela tem características claras, gera em nós ansiedade, confusão na hora de expressar, confusão na hora de falar. A gente não organiza aquilo que a gente tem que falar de maneira lógica, de maneira clara, e a gente se perde na hora de expressar, a gente fica confuso, a gente confunde o outro, a gente confunde toda aquela conversa e a nossa ansiedade do começo só vai aumentando. E falta clareza na hora de transmitir os nossos pensamentos e as informações que nós devemos passar aos outros para que eles possam entender, captar. A gente poderia fazer aqui claramente um paralelo, como por exemplo, se eu tivesse um emissor aqui de rádio FM e o outro lado tivesse com um AM, um receptor AM tentando receber esse sinal. Isso é o que acontece quando a gente não tem as ideias organizadas, porque a gente está tentando transmitir numa onda que é bagunçada para o receptor, numa onda que o receptor aqui não vai conseguir entender. Então aqui a gente começa. Talvez eu estou com Wi-Fi e o outro está com Bluetooth. A gente precisa organizar as ideias para criar sintonia, para a gente ter clareza na hora de ligar elas. E o que essa dificuldade causa para nós? A dificuldade na hora de organizar as nossas ideias, afetando a nossa comunicação, ela gera impacto negativo em diversas áreas da nossa vida. Na nossa vida pessoal, seja com pai, com irmãos, com esposo, esposa, com filhos, com parentes, com amigos, a nossa vida pessoal vai criando atritos porque a gente não se expressa bem, porque a gente não comunica bem, porque a gente não organiza bem nossas ideias e talvez a gente não consegue falar para os outros o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando de maneira clara, de maneira concisa, de maneira que os outros possam entender o que se passa conosco e a gente possa entender os outros e assim chegar no consenso. Sem consenso não vai ter uma paz, vai ter uma guerra, vai ter uma disputa. Na nossa vida acadêmica, na nossa vida de estudos, não nos expressar bem, por exemplo, na hora de colocar aquilo que nós temos dúvida, na hora de fazer uma pergunta para o professor, na hora de colocar algo que, nossa, isso aqui eu preciso entender melhor, mas se eu não organizo a minha ideia, eu não consigo organizar a maneira como eu vou perguntar, como eu vou colocar para ele e falar para ele o que eu não estou entendendo, ele não vai conseguir responder, não vai conseguir me ajudar, ainda que ele tenha todo o domínio da matéria, que ele seja um excelente professor, porque ele vai estar aqui tentando receber a onda do que eu estou transmitindo, e eu estou aqui mandando em FM e ele está ali recebendo em AM. E eu estou aqui numa onda bagunçada que ele não consegue entender, que ele não consegue captar, logo ele não vai conseguir devolver para mim um feedback para aquilo que eu preciso pontualmente. Afeta ainda mais a nossa vida profissional. Porque na nossa vida pessoal, nossos amigos e tudo mais, talvez vão ali se adaptando a nós, vão aprendendo como agir conosco, porque eles gostam de nós por algum motivo. Na nossa vida acadêmica, o professor tem a missão de nos ensinar, então ele insiste em nós, insiste em nos entender, tenta nos compreender, muitas vezes, nem sempre. Agora, na vida profissional é diferente. Somos nós que devemos entregar. As pessoas não estão lá, nossos superiores ou as pessoas do mesmo nível de hierarquia que nós, ou até aqueles que estão subordinados a nós, eles não estão ali simplesmente para nos fazer, para nos entender a maneira forçada. Somos nós que devemos ser claro. Na vida profissional, sobretudo, é uma obrigação que a gente organize nossas ideias. É terrível conviver com alguém no nosso ambiente profissional que não tem organização nas ideias, que não se expressa de maneira clara, que gera confusão a todo momento. Isso é terrível. Então, se você não quer se tornar um câncer lá no seu ambiente de trabalho, alguém que só tem desagregado e certamente na hora de fazer cortes vai ser a primeira a ser pensada, porque não agrega, porque dificulta, porque muitas vezes se torna um peso, organize as ideias. Nós precisamos organizar a ideia. E por que a dificuldade de organizar ideias acontece? Por que ela acontece?
Essa dificuldade surge por diversas causas. Pode ser por causa da nossa ansiedade. A gente está tão ansioso para expressar, para colocar aquilo que está aqui, que ela pode bagunçar. A nossa ansiedade atrapalha, coloca o carro na frente dos bois, o trem fica atrapalhado, a gente já vai para o final que era para ser no começo e traz o final para o começo e a gente bagunça tudo. E aqui a ansiedade pode ser o primeiro ponto. A outra pode ser a falta de prática na nossa comunicação. A gente pode ter esse defeito de nunca ter praticado, de nunca ter ponderado e tentado se organizar. A falta de confiança é mais um dos pontos. A falta de confiança em nós mesmos é uma barreira que nos impede muitas vezes de organizar nossas ideias, porque a gente já não acredita, a gente não acha que a gente vai poder. Barreiras culturais linguísticas pode ser um ponto também que nos impeça, que nos atrapalhe, talvez um ponto menor, mais fácil de ir superando quando detectado. Isso tudo pode ir atingindo a nossa organização de ideia. Na hora de organizar, a ansiedade faz com que a gente se atrapalhe e na hora de expressar não sai. A falta de prática pode fazer com que a gente não tenha a ferramenta necessária. A falta de confiança faz com que a gente nem acredite que a gente pode sim colocar isso para fora. E veja, é fundamental que nós compreendamos quais são as emoções relacionadas a essa barreira, a nossa comunicação para superar esse obstáculo. Como assim? A gente deve entender se a ansiedade, o que está gerando ansiedade? É uma emoção pontual, um medo que está ligado lá ao passado. A gente precisa pontuar isso muito bem para que a gente tenha claro para nós o que está gerando isso, o que está acontecendo. E como que elas aparecem, como que essa falta de clareza aparece? A falta de clareza em organizar a ideia, nos objetivos da nossa comunicação, ela vem justamente dessa ponta aqui. Quando as ideias elas não estão calmas. Veja, por exemplo, a ansiedade. A ansiedade faz com que a gente não sente para pensar, para ponderar o que vai ser primeiro, o que vai ser segundo, como que eu vou colocar esses pontos de maneira organizada, de maneira pontual. A gente vê claramente, olhando para a nossa vida real, que a preparação, o planejamento antes de nos comunicarmos, antes de expressarmos aquilo que nós temos a colocar para fora, é essencial. Então, se a gente não organiza as ideias, a gente não vai ser claro ao se comunicar. A gente ainda precisa também entender que muitas vezes, por não escutar de maneira ativa, por não praticar feedback, tanto dando quanto recebendo, nós podemos também ter um ponto de não organizar as ideias, porque nós não estamos aqui exercitando a nossa mente, botando em prática aquilo que está aqui. Porque a partir do momento que a gente escuta, a gente consegue compreender o outro e compreender como a nossa ideia pode se adequar e ele pode receber ela de maneira concisa, de maneira bacana. E agora eu entro no ponto. E como solucionar? Essa é a grande pergunta que deve estar aqui para nós nesse momento. Quais são as soluções práticas que a gente tem para trazer isso? Eu quero pontuar algumas para vocês aqui nesse vídeo. Para superar essa dificuldade de organizar a ideia, nós podemos usar algumas técnicas eficazes, como por exemplo, a utilização de mapas mentais e organizadores gráficos, que pode nos auxiliar a estruturar as ideias de forma clara e coesa, com coesão. Uma coisa que a gente pode entender claramente o passo a passo e desfrutar. E em qualquer lugar que nós cairmos dentro daquela ideia, daquele emaranhado, a gente sabe para onde ir, porque isso está claro para nós, a gente conhece. Além do mais, a gente pode usar ainda a prática de improvisação para ajudar a desenvolver a habilidade de pensar, de expressar rapidamente, de mudar o nosso caminho rapidamente, porque às vezes a tática que nós preparamos não está funcionando e a gente precisa pensar brevemente como explicar essa ideia para aquela pessoa de uma maneira que ela vai
entender ou responder aquela pergunta que surgiu ali naquele momento. Além do mais, o outro ponto fundamental é o autoconhecimento, crucial para nós também na hora